Olá pessoal, vamos lá, vamos continuar a estudar, a lembrar dessas dicas do direito administrativo para a gente conseguir realizar uma prova tranquila na FGV. As questões da ordem são questões bem tranquilas no que tange ao direito administrativo. E o ponto de hoje, o que a gente vai ver, a dica de hoje, é em relação a uma das entidades que compõem a administração pública indireta, o chamado consórcio público, introduzido no direito brasileiro pela Lei 11.107 de 2005. Anota aí, 11.107 de 2005. Essa lei é o marco regulatório dos consórcios públicos no Brasil. E o que é o consórcio público? Consórcio público é a gestão associada de entes políticos que se associam para gerir de maneira associada um determinado serviço público, que pode ser de qualquer ordem: saúde, educação, saneamento, segurança pública, um serviço público relevante que é gerido de maneira associada por entes políticos. Vamos lembrar sempre disso, ok? Só pode compor um consórcio público os entes políticos: União Federal, Estados membros da Federação e municípios. Não se admite na composição de um consórcio as autarquias, as fundações, muito menos pessoas particulares. Então, só mesmo os entes políticos, certo? Muito bem. O consórcio público, ele na sua formação, ele pode dar origem a duas personalidades distintas. O consórcio público pode assumir a personalidade de direito público e, nesse caso, será chamado de associação pública, ou também pode assumir a personalidade de direito privado. E nessa hipótese, terá tratamento semelhante ao tratamento dado a uma associação. Ok? Então veja, a associação pública, que é o consórcio público de direito público, integra essa aqui, por força de determinação legal, integra a administração indireta dos entes consorciados. Então, exemplo, num consórcio formado pela União Federal, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, num consórcio formado por essas três figuras, se eles optarem pela natureza pública, nós teremos uma associação pública. E essa associação pública estará dentro da estrutura da indireta dos três entes federados, que compõem esse consórcio, ok? Mais uma dica, e essa aí está aí na beira para cair. A nossa associação pública, no caso do exemplo aqui, pode ser também um consórcio público direito privado, tem vantagens em relação à licitação. São duas vantagens. A primeira, elas estão dispensadas de participar de procedimento licitatório quando forem contratadas por um dos entes consorciados, direta ou indireta. Por exemplo, se uma autarquia federal quiser contratar o consórcio formado por esses três entes aqui, não precisa submeter a procedimento licitatório. E quando o consórcio público for contratar alguém ou alguma coisa, também tem vantagens em relação, primeiro, a valores de fixação de modalidade licitatória e, em segundo lugar, no que tange aos limites de dispensabilidade de licitação, previstas lá no artigo 24, parágrafo 1º da Lei 8.666 e 23, parágrafo 8º da Lei 8.666. Ok? Essas duas dicas aí, essa dica em relação ao consórcio público é uma dica preciosa e está aí em vias de cair na prova da ordem. Tá legal? Ok, gente. Até a próxima.